Na nossa purificação do coração, nesse dia do temor, nessa via purgativa, nós temos que descobrir que temos diante de nós 3 grandes inimigos. Aqueles que não querem a nossa santificação, não querem que busquemos a castidade, nem a paciência, nem muito menos o amor de Deus sobre todas as coisas. Estes 3 inimigos declararam guerra contra nós. E, para vencer uma guerra, é necessário conhecer o inimigo melhor do que ele mesmo se conhece. Esses inimigos nos conhecem, mas nós os conhecemos? É importante conhecê-los. Esses inimigos são o demônio, o mundo e a carne. O demônio existe, não é uma figura retórica para simbolizar o mal. É um espírito, um anjo, criado por Deus, que se rebelou contra Deus. Nem de longe se parece a Deus. Ou seja, não é como uma visão oriental, o yin e yang, a contraposição da luz como sombra de igual poder e força, do bem e do mal. Não existe isto. O demônio é uma criatura. Ou seja, ele pode o que uma criatura pode, só pode aquilo que o Criador lhe permite fazer. Mas, mysterium iniquitatis, como diz São Paulo, o mistério da iniquidade está em ação. O demônio age. O Papa João Paulo II dizia que o demônio está vivo e atuante no mundo. E é verdade, está vivo e atuante no mundo. As grandes ações do demônio, sobretudo em tempos de filmes de terror, as pessoas pensam que as coisas piores que podem acontecer são fenômenos como a possessão diabólica, que também é real, ou infestação, casas mal assombradas, que também é um fato real. Mas o pior que o demônio pode fazer não é isto. É a ação mais comum e mais deletéria do diabo, chama-se tentação. E o que é a tentação? A tentação é uma sugestão intelectual, uma ideia. Nós não vamos ouvir com estes ouvidos, virá uma ideia para fazer algo que ofende a Deus e nos deleita. A tentação é a ação mais constante e deletéria do demônio. Porque se a alma cede àquela sugestão, ela peca, e pecando ofende a Deus voluntariamente. Numa possessão diabólica, o demônio só possui o corpo, a alma da pessoa fica incólume se ela não quiser ceder ao pecado. E é assim que na história da igreja vemos vários santos que passaram por grandes ataques, até mesmo de possessão diabólica. Santa Miriam, de Jesus crucificado, uma santa carmelita a quem tem um carinho muito grande, ela passou a sua vida terrivelmente atacada pelo demônio. Ela passou uma quaresma inteira possuída por legiões e legiões de demônios. Uma coisa terrível. A biografia escrita pelo seu próprio diretor espiritual narra-nos esses fatos. Ou seja, e é santa, uma grande santa, uma santa árabe que levou o Carmelo para Belém, a cidade do nascimento do Senhor, está lá enterrada no Carmelo de Belém. Muitos fazem peregrinações à Terra Santa, muitos grupos de católicos fazem peregrinações à Terra Santa e não conhecem aquela santa árabe, carmelita, que está ali na cidade onde nasceu nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se você está organizando ou pensando em fazer uma peregrinação à Terra Santa, não deixe de visitar Santa Miriam e o Carmelo de Belém. Bom, o demônio existe e sua maior ação, mais deletéria, mais perigosa, é a tentação, porque nos sugestiona o pecado. O mundo é o nosso segundo grande inimigo. Santo Agostinho diz que de 2 maneiras o mundo ataca os cristãos: seduzindo-os e amedrontando-os. Ou seja, o mundo nos seduz e o mundo nos amedronta. Nos seduz com tudo aquilo que é brilho de ouro, mas não é ouro. Um prazer neste mundo, como se este mundo fosse, a nossa vida fosse somente para este mundo, puro materialismo. Desfrute desta vida. E se a alma não cai na sedução, as ameaças. E é assim que nós vemos na história dos santos, olhando a vida dos mártires, por exemplo, Santa Inês, um exemplo disso, seduzida pelo filho do prefeito de Roma,
ela já tinha, com 12 anos, desposado a Cristo, se consagrado a Nosso Senhor, e disse que já tinha esposo, não vai ceder a ele, não vai ceder nem ao pecado, nem mesmo ao casamento com ele. Depois da sedução e de todas as regalias que poderia ser como esposa do filho do prefeito de Roma, e, portanto, futuramente prefeito de Roma também, vêm as ameaças. E ela acaba morrendo, Santa Inês, virgem e mártir, porque não cedeu às seduções do mundo. E assim o mundo faz conosco, nos seduz. E se não cedemos, nos ameaça. E é por isso que nós temos que entender como funcionam essas seduções e essas ameaças, porque é assim que o mundo quer que nos afastemos de Deus, nosso Senhor. E a nossa própria carne. A nossa própria carne luta contra o nosso espírito. Há um espinho na carne em cada um de nós, filhos de Adão. E essa tríplice concupiscência, como nos fala São João nas suas cartas, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Temos dentro de nós um apetite insaciável do pecado. Santo Agostinho diz que habita em nós o fomes peccati, a fome do pecado. Esta é a concupiscência, essa tríplice concupiscência, que quer ser saciada como um dragão insaciável de pecados. Se não soubermos que lutamos contra estes inimigos e não entendermos que realmente não estamos naturalmente preparados para esta luta, cometeremos muitas imprudências, cairemos muitas vezes e mesmo se levantarmos, voltaremos a cair sem saber como, porque não sabemos contra quem estamos lutando, quais são as raízes do pecado. Nós vamos ver mais à frente um pouco da psicologia da tentação. Como que o demônio nos tenta? Para isso nós vamos olhar a tentação dos nossos primeiros pais no livro do Gênesis. Porque o demônio não inventa nada novo. Ele faz o mesmo ataque que ele fez com Adão e Eva, faz conosco. Como é que o mundo nos ataca? E veremos alguns autores espirituais nos falando sobre os princípios desses ataques de sedução e ameaça do mundo. E também veremos algo sobre a fraqueza da nossa carne, as tendências desordenadas que habitam nossa natureza humana decaída e os remédios para solucioná-los.